Aleluia! Louvado, exaltado, glorificado seja o nosso Deus. Eu, de antemão, quero agradecer essa oportunidade ao pastor Carlos. Trago um abraço do pastor Joel, da Primeira Igreja Batista em Vargem Grande, onde a gente está ali servindo ao corpo de Cristo. Amém? Então, como eu sei que nós temos um costume de só sentar após ler a palavra, eu vou liberá-los já. Ainda não me acostumei com essa coisinha aqui, então vocês viram, eu estou igual o Jack Chan. Tira o óculos, bota o óculos. Tira o óculos, bota o óculos. Mas isso aí é consequência de 4.8. Se você não chegou, vai chegar. Por favor, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. É o Evangelho de Jesus Cristo, mas segundo a ótica do evangelista Lucas. Eu sei que vocês estão lendo aqui Almeida e Corrigida. Eu tenho as duas aqui, eu tenho uma outra versão que é a NVI. Às vezes eu vou citar um pouco a NVI. Mas diz assim, o verso 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Agora, eu quero pedir a você que vá direto ao verso 8, onde diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E agora nós vamos pular para o verso 11. E diz: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas ou sandálias nos pés.
Trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. E tinha se perdido e achou-se. Pai Celestial, esta é a tua palavra. Ela não pertence à Assembleia, ela não pertence a Batista, ela não pertence a nenhum homem, ela não pertence a nenhuma instituição, mas ela pode transformar, mudar a vida de todo aquele que der ouvidos e nela crer. E nessa noite, usa minha vida. E eu te peço, abençoe a vida desses que vão ouvir. Que encontre um bom terreno essa palavra e possa frutificar e produzir o efeito para o qual ela está sendo enviada nessa noite. Em nome de Jesus oramos, a igreja pode se assentar. Queridos irmãos, eu glorifico a Deus, porque assim, quem pega o microfone, agora eu vou tirar. Quem pega o microfone, ele fica, eu não sei os irmãos, mas eu estou falando por mim aqui, tá? Então eu não posso generalizar. Quem pega o microfone fica assim: Senhor, tu falaste comigo, mas será que é mesmo essa mensagem? Será que é o que eu estou sentindo que eu tenho que transmitir? E começa uma luta. Geralmente quem ministra passa por isso, pelo menos eu passo, dá frio na barriga e por aí vai. Mas eu estou dizendo isso porque foi o que foi feito ao longo desse culto. Vocês que chegarem, quando chegarem em casa, pega esse vídeo, assista novamente, porque vocês vão ver que o que eu vou dizer aqui veio sendo dito desde o momento da oração. E eu glorifico porque o Espírito Santo é Ele o dono da palavra. Eu sou apenas aquele que hoje tive a oportunidade de aqui estar. Hoje é um dia de festa. E é uma festa que muda toda uma rotina. Ruas fechadas. Você desce para comprar um pão. Olha, hoje não tem. Aconteceu ontem com a gente. Tudo é alterado. As pessoas investem em recurso, muito recurso para isso. Tem muita gente de fora aqui, e tem gente daqui que está fora, né? É mais ou menos assim. É meio parecido com o que a gente vai ler daqui a pouco. Há 21 anos atrás, para ser mais preciso,
no dia 15 de fevereiro de 1999, uma festa também foi programada. Era uma segunda-feira de carnaval. E aqueles convidados nem sabiam que ia ter uma festa. Pelo menos uma pessoa que estava ali não sabia que ia ter uma festa naquele dia. Estávamos trabalhando, éramos na época militares da aeronáutica, e ali, num bate-papo, aquela coisa de jovens de 24 anos, pensa, 30 homens, 24 anos, todo mundo junto, não dá certo. E assim, alguns cristãos, outros da corimba, tudo misturado, tudo junto e misturado, tudo que é denominação misturada. E num bate-papo, alguém falou assim, esse era da corimba, meu amigo pessoal, ele sumiu, tem muito tempo que a gente não conversa, mas ele disse, olha, um deles disse, eu sou lavado no sangue de Jesus, aquelas brincadeiras, né? E ele, sendo da corimba, ele disse, eu sou lavado no sangue de Ogum. Ele disse exatamente isso, e eu não tenho problema de falar isso. Ele protege a mim, protege o Silva, que aí era meu nome de guerra. Eu disse para ele o que eu sempre pensei sobre religião. Eu disse, olha, eu não tenho nada com esse Jesus aí de vocês. E eu não tenho nada com esse teu Ogum aí não, meu amigo. Meu negócio é com Deus. Eu disse isso. A questão é que, qual Deus que eu estava me referindo? E ali naquela brincadeira toda, um jovem chamado Emerson, eu não sei o que ele disse, que texto ele utilizou, mas ele disse o seguinte, vocês estão indo num caminho que vai ter um precipício. E vai chegar um dia que vocês vão pisar e não haverá chão. E também não haverá onde se agarrar. E conversão é você dar a volta em direção àquele que te criou. E aquelas palavras me levaram a pensar, eu perdi um primo que se envolveu com o que não devia. Foram 27 tiros. Não havia nenhuma conexão entre aquilo que aconteceu com aquela palavra sobre mim. Não havia. Mas aquilo me chamou, me levou lá, e eu fiquei meditando, e de repente eu disse assim, eu quero ler a Bíblia. Gente, eu não gostava de leitura. Pensa num cara que odeia leitura. Esse era o irmão Alex. E aí, logicamente, apareceram mais de 30 Bíblias. Não, toma. E ali eu fui para o meu quarto de hora. Quem aqui foi militar sabe o que significa isso? Alguém aqui foi militar? Dos homens aqui? Ok. Então eu estava no Tandera. Sabe o que é o Tandera? É o de 4 às 6. Aquele que a gente dorme a beça, né? O que aconteceu? Eu levei uma Bíblia. O local de trabalho é um quadrado 1 por 1. É um metro quadrado, só tem isso. Você não fala com ninguém, você está sozinho ali trabalhando. E eu fui levado a abrir no Evangelho de Lucas. Isso eram 4 horas da tarde, quando eu abri as páginas do Evangelho de Lucas e comecei a ler, e eu não conseguia parar de ler, e um nó na garganta, e aquela coisa foi ficando estranha, parece que as palavras saltavam, e uma delas que saltou era como se
o pecado se personificasse diante de mim e conversasse olho a olho comigo, dizendo: olha aqui, cara, tu tens um problema, e o teu problema é com o teu Criador, você está em pecado. Mas eu quero que vocês entendam que para um jovem de 24 anos, o tanque do carro cheio, o carro não era meu, era do papai, mas ele emprestava, o tanque do carro cheio, a vida boa, o trabalho bem, o dinheiro no bolso, que problema eu tenho? Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho dentro do que se chama de uma sociedade, de uma família funcional, eu tenho. E por que o nó na garganta então? Por que o termo pecado aparece então? Ali estava começando a festa. A gente leu aqui, e eu pulei de propósito as partes das festas, exceto a dos filhos pródigos. E por que eu estou falando com vocês sobre isso? Quando a gente vem para esse texto aqui, a maioria de nós, ou a maioria das vezes que ele é pregado, o foco está no filho mais jovem, né? Mas o texto não termina assim. E eu quero até explicar uma coisa para vocês que têm suas Bíblias aí, vocês veem lá em cima assim, no capítulo 15 está lá, parábola da ovelha e da dracma perdida. Aí está lá em negrito, em cima do versículo 11, por exemplo, parábola do filho pródigo. Olha, o nome disso aqui é epígrafe, tá? Isso não é a parte inspirada do texto. Isso foi colocado lá pelo século VII com a intenção de fazer com que a gente encontre os textos. Mas, às vezes, a epígrafe ela não revela o que realmente está ali dentro. Por isso que eu pedi vocês para lerem alguns versos. Lá vai ele. Ai, meu Deus. Alguns versos, e agora eu vou para a NVI, verso 4, por exemplo: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha? Então, essa primeira parábola não é sobre ovelha. Essa primeira parábola é sobre o pastor que tem as ovelhas. Logo depois, no verso 8, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la? Então essa também não é uma parábola da moeda. Não é a moeda o foco, não é a moeda o objeto principal. O objeto principal é a mulher. E quando a gente vai para o verso 11, que na NVI diz, Jesus continuou, ou seja, ele está dando sequência. Essas parábolas não são separadas. Ela é uma coisa só. E ele vai dizer, um homem tinha 2 filhos. Então essa é a parábola do homem que tinha 2 filhos. Irmão Alex, por que você está falando isso com a gente e você então não começa a explicar a parábola? Bom, a parábola, ela tem o seu início real, todo o contexto dela está no verso 1 e no verso 2, que eu vou ler de novo com vocês. Mas agora eu quero ler na NVI. E nela diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então nós vamos fazer aqui uma separação. Esse meu lado, eu vou dizer que são... Irmão, senta ali para você não se sentir mal. Estou brincando. Estão os publicanos e pecadores. E desse outro lado estão os fariseus,
e os mestres da lei. Essas pessoas, publicanos e pecadores, eles estão vindo a Jesus e não só estão vindo, mas eles também estão comendo com Jesus. Os fariseus que não vieram para comer e não vieram para ouvir, eles estão fazendo uma crítica. Este homem recebe pecadores e come com eles. Aí o verso 3 explica por que existe essa parábola, as parábolas. Então Jesus lhes contou esta parábola. Bom, o que lá na PIB, onde a gente está servindo a Jesus, a gente está fazendo um estudo. E nesse estudo a gente lê de Gênesis até Apocalipse, mas com um foco em compreender a Bíblia como um todo. A Bíblia, ela não pode ser vista apenas como, por exemplo, Lucas 15. Lucas está escrevendo todos esses capítulos, e ele tem um objetivo, ele tem uma ideia por trás disso. Inclusive, logo no primeiro capítulo, você sabe por quê. Ele está escrevendo a Teófilo. Mas ele não sabe que o que ele está fazendo é uma inspiração do Espírito Santo. Eles não tinham noção de que isso ia chegar até nossas mãos. E lá a gente diz, como eu sei que aqui também diz, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus, infalível e inerrante. Mas essa Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós. É uma revelação verbal, inspirada nos homens, e é também uma revelação progressiva. Nós aqui temos mais informação do que o Elias, que foi citado aqui, tinha sobre Deus. Nós temos mais informação do que o Adão, que andou com Deus. Adão não tinha noção das coisas que aconteceriam após o pecado. Nós pegamos para ler e sabemos. Então, quando a gente enxerga que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a revelação progressiva, a gente entende que ela é uma metanarrativa que começa em Gênesis, termina em Apocalipse, e ela tem um fio unificador que une todos os livros, une todas as histórias, e o nome desse fio é Jesus Cristo. Então, nessa noite, eu não vim falar da história do irmão Alex, eu não vim falar de dracma, eu não vim falar de ovelha, e nem mesmo daqueles dois jovens. Mas nessa noite eu venho falar a vocês sobre o que a Bíblia diz o tempo todo. Eu venho falar de Jesus Cristo. Deus cria o homem. Deus cria o mundo perfeito. Criando o homem, coloca esse homem no jardim. Dá apenas uma ordem, todos aqui, eu creio, sabem o que vai acontecer. O homem decide desobedecer a tal ordem. E parece que o caos se instaura. Ordem desobedecida, fora do jardim. O que acontece a partir disso? As relações humanas não são mais as mesmas. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam, e após o pecado estão fazendo folhinhas para se cobrir, estão com vergonha um do outro. São as relações, são as consequências do pecado. Mais à frente, o que vai acontecer? Um filho mata o outro. E daí para lá a coisa não vai ser boa, a coisa só vai piorar. Mas Deus, apenas por sua infinita graça e por sua misericórdia, o que Ele faz? Ele já faz uma promessa a esta mulher: a semente que vai sair do teu ventre
eu vou pôr inimizade entre a serpente e entre essa semente. Ela vai pisar a cabeça. E você, serpente, a tua semente vai ferir o pé dela. Ali tem uma promessa. Só que eu disse que a Bíblia é uma metanarrativa e ela é progressiva. O que é dito para aquela mulher gera uma esperança. A gente vai ver que quando ela tem o filho Sete, ela vai dizer que foi com a ajuda do Senhor. Ou seja, a Eva, mesmo estando fora do jardim, eles demonstram que mantiveram sua fé, mantiveram relacionamento. E aquela coisa toda vai caminhando, 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 até que Deus chega em Abraão. Deus escolhe Abraão, faz uma promessa, entrega os patriarcas, vão para o Egito, ficam lá os 400 anos, Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, leva aquele povo para a terra prometida, Deus dá a sua lei, dá a sua palavra, aquele povo diz, vamos cumprir, mais ou menos como nós vamos fazer sim, vamos sim, e o povo não faz. O livro de Juízes demonstra claramente como aquele povo é, e depois a gente entra no cenário do livro dos reis, mas o plano divino, ele está caminhando. Esse povo que vai desobedecer a Deus agora na terra prometida, fazendo tudo aquilo que Deus disse que não deveria fazer, eles vão ser expulsos da terra, porque Deus disse que expulsaria aquele povo. Mas o Deus que disse que expulsaria também disse que traria de volta. E o Deus que trouxe de volta também prometeu que a dinastia de Davi nunca deixaria de estar no poder. E entre altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, a gente chega no Novo Testamento. E quando a gente chega no Novo Testamento, eu com a minha intimidade com ele, eu vou usar assim, não fiquem dizendo, olha, ele é irreverente, não é isso, é como eu... Mas chega um cara, vou chamar de cara. Chega um cara por quê? Porque quem está vendo não sabe quem ele é. E esse cara, ele chega num casamento, está faltando vinho, eu não sei por que motivo que a mãe dele vai falar com ele, a Bíblia não explica isso, mas ela vai, e ele diz, mulher, até quando eu li pela primeira vez, eu falei, estranho, esse cara parece ser meio grosso, porque era a primeira vez que eu estava lendo, mas ele diz, mulher, o que eu tenho, ainda não é chegada a minha hora, mas ela diz para os caras, sabe aquela coisa do, vou ou não vou? Mas ela confiava no filho, ela disse, eu vou. E fala para os homens, faça tudo que ele vos mandar. E eu louvo a Deus que os homens fizeram. Esse cara começa a andar pelas ruas e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E demônios começam a sair em retirada. Pessoas aleijadas começam a ser curadas, cegos começam a ver, mas tem um problema. Ele não tem um protocolo. Ele não... Olha, eu até perguntei, falei, eu tenho que ir de gravata? Porque é protocolo e eu não sou contra protocolo, não é isso. Isso não é o problema, gravata. Mas tinha um leproso. Sabe o que é como é o leproso? Ele tem que gritar, leproso, leproso, leproso. E as pessoas passam. Porque se você toca num leproso, você fica impuro. Você não pode vir ao culto. Você não pode receber oração nem fazer oração. Você não pode cantar, você não pode pregar, você não pode fazer nada.
até que você fique cerimonialmente limpo pela ótica do sacerdote. Mas um leproso vem até Jesus e diz para ele assim, e eu acho essa passagem linda: se quiseres, podes tornar-me puro. Mas o que eu acho lindo? Ele disse, se quiseres. Ele está de longe. E o texto diz assim, tocando nele, Jesus disse, quero ser limpo. Ele toca primeiro e fala depois, ele quebra o protocolo. Uma mulher estranha, e ela era de teologia, eu gosto dela, mas ela é samaritana, é meio-dia, é o momento que ela vem pegar água, e Jesus diz, bom, vocês aqui discípulos, às vezes tem que ser assim, né? Vai lá comprar alguma coisa para mim, qualquer coisa, mas vai comprar. Eu preciso ficar a sós que vocês vão atrapalhar. E ali, numa troca de ideia, aquela mulher debate teologicamente, olha, é aqui, não, então dizem que é lá nesse monte, é no monte A, é no monte B. Jesus falou, não, mulher, nem lá, nem aqui, os verdadeiros adoradores adorarão, se você pedir água para mim, eu vou te dar água de verdade. Mas tu nem tem caneca e tal, aquele papo todo ali. E Jesus lança a coisa mais deliciosa que eu gosto em Jesus, é como ele força a gente a confessar, mas de boa. Ele não briga, não bota dedo no nariz. Ele fala, faz o seguinte, vai lá rapidinho e traz o teu marido. Ops. Marido? Olha, o texto não diz se era de alguém, como é que era, mas o texto diz que ela foi honesta. Eu não tenho marido. Disseste bem. Já teve aí uma galera que passou por aí. E esse que você está agora, eu estou sabendo, não é também. Ele quebra o protocolo porque ele está falando isso, a mulher está feliz, tem festa. Mas os discípulos estão chegando. Eu já fico imaginando o Pedro, cara. Pô. Aí, vamos. Peraí. É uma samaritana. Cara, é mulher. E Jesus está falando com ela. Pô, peraí. Será que ele é mesmo quem ele diz que é? São essas coisas que estão acontecendo que fazem com que esses fariseus aqui olhem para Jesus e questionem quem é ele. Como assim? Esse cara não tem os mesmos costumes que nós. Ele não ora 3 horas. Ou ele não lê a Bíblia como o fulano e o Bertano. Ele não frequenta a reunião de oração A, B, C e D. Como assim? Ele anda com gente estranha. Ele anda com publicano. Vocês sabem quem é publicano? Ninguém. Quem aqui gosta de cobrador? Crente não tem que ficar devendo, mas eu sei que às vezes a situação fica ruim, né, gente? Mas imagina, quando liga aquele telefone que você já sabe, alguém diz, quem é? Isso é a gente me ligando para vender. Não é, você sabe, está escrito assim, cobrança. Mas esses caras, eles são publicanos, eles são cobradores de impostos a favor de quem
está subjugando Israel. Eles são cobradores de Roma. Roma não quer saber de Israel. Roma manda em Israel. Eles dizem o que pode e o que não pode ser feito. Então essa gente é inimiga do povo. E adivinha? Jesus está passando. Alguém aqui já assistiu The Chosen? Não. É uma série, é cristã. Tem só no aplicativo. Eu não ganho R$1 para fazer a propaganda, mas assista que você vai chorar vendo aquilo. É um romanceado, mas é lindo. No The Chosen, o Levi, o Mateus, é um cara esquisito, é estranho. É isso que é legal. E Jesus passa, olha na coletoria quem? Um cara chamado Levi. E diz, vem, segue-me. Aquele grupo que está no entorno de Jesus, nenhum de nós escolheria para trabalhar na nossa empresa. Aquele grupo só arruma confusão. Vocês lembram quando João e o irmão dele estavam na porta de Samaria e falaram com Jesus, Senhor, quer que a gente ore conforme Elias para cair fogo e queimar essa raça ruim? Vocês já ouviram oração assim, irmãos? De gente crente? Senhor, manda fogo, queima mesmo, acaba com essa raça toda. Bom, se você já fez essa oração, essa palavra hoje é para você também. Porque aqui a gente tem dois grupos. A gente tem publicano e pecador, a gente tem fariseu, e a gente tem os mestres da lei, ou os escribas. E dentro da parábola, quando Jesus começa a falar, ele diz, tem um que foi embora, esse, por isso que eu contei o meu testemunho, esse sou eu. Mas eu não fui embora porque eu era da igreja, não, eu não era. Por que eu fiz esse trajeto do Gênesis até os dias de Jesus de modo muito rápido? A Bíblia vai relatar, e quando eu falo que a gente precisa ler a Bíblia de cima, a Bíblia vai relatar que todos pecaram e destituídos estão, distantes estão da glória de Deus. Irmão Alex, o sacerdote? Sim. O pastor? Sim. E Jesus? Ele não. Por isso que eu estou falando dele. E essa parábola tem tudo a ver, porque primeiro eu estou apresentando a vocês os publicanos, eu estou apresentando os pecadores, e eu estou apresentando a vocês por que essa gente odiava Jesus. Quem? Os fariseus e os mestres da lei. Vocês lembram da passagem de Marcos, capítulo 2, a casa está cheia, tem uma multidão na porta, Jesus está pregando a palavra, e de repente, um paralítico, 4 amigos, e vem. Às vezes foi dito aqui, né, que a multidão às vezes é um problema. E não tinha como entrar. Eles tiveram uma brilhante ideia. Eu não sei como era, mas disseram assim, ó, vamos subir no telhado e vamos descer ele. Gente, dá trabalho. O cara é paralítico, o cara não anda. Eu não sei quantos quilos tinha, mas eles fizeram todo esse esforço. E quando desce aquele homem, a Bíblia registra que Jesus olha para eles e diz assim, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, pode ir andando. Foi isso? Hã? Mas espera aí, perdoados estão seus pecados? Eu conversava hoje pela manhã com o tio da minha esposa sobre esse texto. Gente, vamos nos colocar no lugar dessa gente.
Você foi lá em cima. Eu não sei quem todos moram aqui. Qual é o lugar mais difícil aqui de acesso? Laboriú. Então você vem do Laboriú. O teu amigo, ele pesa assim uns 120. São 4 carregando. Pensa nisso, vocês que conhecem o ambiente. Aqui o carnaval está rolando. Nesse caso lá não era um carnaval, era Cristo. Mas eu quero botar um pouquinho dentro do nosso contexto agora. E Jesus está aqui. E você tem que chegar aqui. Então sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão dar um jeito de subir com o cara por aqui. E vão descer o cara aqui, mas por quê? Por que todo esse trabalho? Porque você quer a cura. Por aquilo que a gente quer, a gente rala, não é? A gente corre atrás, a gente briga, né? A gente passa a noite, a gente perde noite. Eu vejo aí, eu já estive lá, por isso que assim, sinceramente, eu tenho que olhar com um olhar de misericórdia. Eu tive lá, e muitos aqui tiveram lá. E eu oro para que quem esteja aqui não esteja pensando lá. Pensando em estar lá, é isso. Porque temos que pensar lá. Foi dito aqui, temos que ir lá. E aí, aquele cara está ali. E eu, quando li a primeira vez, eu falei, tem umas coisas estranhas na Bíblia. Umas coisas esquisitas. Jesus parece às vezes um brincalhão. É sério, eu estava lendo pela primeira vez. E eu fiquei assim abismado. Como assim? Os caras estão querendo a cura, por que ele não falou? Ô meu filho, sai dessa maca, vamos embora, mete o pé, anda. Não! Perdoados estão seus pecados. Mas aí, essa gente que está aqui em Lucas 15, estava lá também. E o texto diz o seguinte: quando ele falou, perdoados são seus pecados, eles começaram a arrazoar no coração, a pensar alto. Sabe aquele pensamento alto? Em casa tem muito disso, né? Eu falei para ele não botar aquela louça ali, ele não lavou a louça. O que foi, fulano? Não estou falando nada não. Tá bom, eu vou lavar a louça, não estava falando nada. Lá em casa eu não vou falar assim, meus filhotes estão ali, a louça é deles. Então assim, eu falo diretamente, já lavou a louça? Não tem isso. Aí, começaram a dizer, quem é esse? Como assim? Perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus olha para a cara deles e diz assim, diz o texto que ele sentiu no seu espírito. Por que vocês estão pensando isso? Por quê? Por causa de quê? O que é mais fácil? É dizer o quê? Perdoados estão os seus pecados? Ou toma a sua cama e anda? Irmãos, por favor, o que é mais fácil? Tem certeza, irmã? A irmã falou que é pegar a sua cama e anda. Não, eu acho que isso é mais difícil. Vocês concordam? Quem concorda com que pegar? Quem concorda? O que é o mais fácil? Dizer perdoados estão os seus pecados ou dizer pega a cama e anda? O que é mais fácil? Esse lado aqui é perdoados estão os seus pecados. Dizer isso. Quem concorda? Acho que a maioria. De fato, é isso. Eu vou explicar por quê. Pastor Carlos, eu te amo. E aí? Vocês viram daqui para lá o amor saltando? Vocês viram o amor pulando e pum! Deu para ver isso? Mas quando Jesus se dirige a essas pessoas, ele diz o seguinte: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu digo a ele, mete o pé, amigo, vai embora, pega essa maca, cai fora. Mas é sábado, não tem problema, eu estou quebrando o protocolo, vai embora.
Aonde eu quero chegar com isso que vocês vão dizer? Irmão, eu vou pegar esse vídeo, vou ver depois, você leu Lucas 15, mas parece que você está meio... Não! Eu estou apresentando o Jesus que veio para dizer quem Ele é. Ele não veio para me dar bolsa de compra, Ele não veio para me dar uma boa casa, não veio para solucionar os problemas do meu casamento, Ele não veio para isso, nem mesmo para curar. Por que, irmão Alex, que Ele não veio para curar? Não está escrito lá em Isaías? É porque no céu, querido, sem braço, sem perna, sem olho, sem dente, gordo, magro, feio, bonito, tu entra sem pecado. Mas com pecado, bonito, lindo, com dinheiro, na melhor, ou até na pior, vai para o inferno. Então, o que Jesus está dizendo estava na boca daqueles homens. Quem? Os mestres da lei. Quem é esse? E o que está acontecendo aqui em Lucas? Qual de vocês? Ele está dizendo o seguinte, quando ele vai contar essa parábola para eles, porque eles estão criticando ele, eles estão dizendo, olha aqui, cara, quem é você? Você se dá uma de rabino, fica aí curando gente. Poxa, mas a gente está sabendo que você andou batendo papo com um samaritano. Vou mudar, vou trazer para cá. Você ficou conversando com aquele vapor. Pô, você estava conversando com aquela mulher de vida difícil. Pô, está conversando com aquele 71 que fica aplicando golpe em todo mundo. Que papo é esse, irmão? Aí Jesus disse o seguinte, deixa eu apresentar para vocês quem eu de verdade sou. Essa gente que está vindo até mim, elas são igual o irmão Alex. Eu me bastava. Lembra que eu disse, meu negócio não é com Jesus de vocês, não é com a entidade que você adora, meu negócio é com Deus. Aquele Deus era com D minúsculo. Por quê? Porque não era o Deus verdadeiro. Aquele era um Deus que o Alex fabricava. Aquele era um Deus que o Alex criou na sua mente. Quando a gente está aqui olhando para Lucas, Jesus está dizendo para o fariseu, está dizendo para o mestre da lei o seguinte, vocês cansam de ler a lei, vocês cansam de copiar a lei, vocês cansam de fazer rituais e mais rituais e mais rituais e mais rituais, mas vocês não me conhecem. Vocês não têm ideia do que eu estou fazendo aqui. Aí é que ele conta a parábola da ovelha. E ele diz o seguinte, as partes que eu omiti, o verso 5. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai atrás dela, quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, vai para casa, ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, vamos fazer uma festa, vai ter dança, vai ter comida. Por quê? Estava perdido, foi encontrado. Naquele quartel, tem 0 de participação do irmão Alex. Eu fui encontrado. Eu posso dizer com todas as letras, eu não queria. Eu estava bem, religião,
coisa de fraco, gente hipócrita. Para que eu quero servir a esse Deus? Mas naquele 1 por 1 da guarita, ele falou comigo: eu te amo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Mas não tinha ação minha. Não é o que eu fiz. Pelo contrário, era por eu não entendê-lo, por eu negá-lo, por eu rejeitá-lo. E ele estava ali, dizendo: olha, eu quero fazer uma festa, cara. E você é hoje o objeto dessa festa. Mas eu digo a vocês, o que o Alex fez? Subiu um monte? Não. Liu a Bíblia? Não. Ah, eu fiz uma oferta? Não. Ele fez. Você não está aqui porque você é bom. Não. Foi ele que botou a ovelha, que se desgarrou no pescoço. Ele fez isso alegre. E ele continua. E qual é a mulher? Qual a mulher? Gente, é uma coisa de maluco. Jesus é diferente de tudo. Não ponham Jesus em caixa porque ele não cabe. Não ponham Jesus no molde porque ele não cabe. Ele é. Sabe o que é isso? Ele é maior do que tudo que você possa pensar e imaginar. Muitos de vocês aqui passam por muitas dificuldades em Cristo, numa luta existencial, porque, como esse filho que foi embora, você se arrebenta todo, mas você faz o seu planinho. Seu planinho é assim: eu vou voltar, vou dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, faz de mim um trabalhador. Esse é um tipo de gente que tem. E dentro da igreja, eu não posso só pregar lá para fora. A palavra é para nós, é para os que creem. E é graça e misericórdia derramada. E ele diz: o plano do homem é esse. Eu vou fazer, Senhor. O pastor Carlos disse que tem que estar lá 5h30. Eu vou chegar às 5 a partir de agora. Não que isso seja errado. Não é disso que eu estou falando. Você tem que se engajar. A gente tem que se entregar à obra. Mas o ponto dessa conversa aqui é que quando o menino, cheio do seu plano, cheio do seu projeto, vem chegando, o texto diz, eu pulei da dracma, mas pulei de propósito. O texto diz, eu acho que é por conta da hora. O texto diz que o pai correu em direção a ele. E ele começou: pai, eu pequei. Olha, faz o seguinte, me coloca como trabalhador. O pai calou a boca dele e falou assim: não. Traz o anel. Traz a sandália. Ele estava morto. Ele está vivo. Mas sabe o que dá importância a essa parábola? É porque a gente não entende às vezes o contexto. Esse menino, quando pediu o seu dinheiro, ele estava dizendo ao pai: eu quero que tu morra. Porque não é diferente de hoje.
Quem aqui pode deixar uma herança vivo para o filho? Fala aí para mim, se o nome herança subentende que o cara morreu. E naquela cultura patriarcal, isso não é aceito. E não é aceito pelo indivíduo, não é aceito pela comunidade. A comunidade bota o cara para fora e pode até apedrejar ele. Mas aquele pai, quando a gente pensa assim, deu o dinheiro, não, o pai vendeu o que tinha para repartir com o cara. Pensa você, chega agora na tua casa, e quando chega lá, tua mãe, teu pai, o teu pai diz o seguinte: olha, a gente agora vai morar ali, tá? Como assim? Teu irmão pediu a metade dos bens, eu já vendi a casa e tive que dar o dinheiro para ele. Seja honesto, como é que você fica? Calma, não fala, não cometa esse pecado. Você fica só chateado, fala só isso. A irmã ali falou, não, eu arranco a cabeça. Calma, não é bem assim. Mas essa é a realidade. É por isso que a gente, de certa forma, entende o irmão mais velho. Só que o irmão mais velho não fica fora disso, não. Por quê? Porque quando o irmão pediu as coisas, dentro da cultura, o irmão mais velho tinha que ter chamado o mais novo. Era obrigação dele dizer, meu irmão, que negócio é esse? Que papo é esse? Não, tu não vai levar nada não, cara. E esse irmão mais velho, a gente já leu aqui, e agora eu quero trazer o foco para ele. A gente já está com o irmão mais novo, já voltou. Mas o irmão mais velho é o mais complicado que tem. Porque ele odeia tanto o pai quanto o irmão mais novo. A gente gosta de usar esse texto para dizer, volta filho que foi embora. Outros dizem, não, perdido na casa do pai. Mas o ponto aqui é que eles de fato odeiam o pai. E a pergunta é, por que esse pai não é igual o pai Alex? Eu já tinha metido a mão na cara desse moleque. Ih, agora tem a lei da palmada. Apaga isso aí, editor. Pode deixar. É porque esse pai representa o próprio Deus. Eu não vou focar aqui, porque o meu tempo foi embora, eu falo demais. Mas qual é o resumo disso tudo? Desse lado está o fariseu e o escriba. Dentro da casa, e chegando cada vez mais, tinha Alexis, tinha Carlos, como é que é o teu nome? Tinha Tiago, tinha o William, a gente é o nome que eu lembrei aqui do pessoal que veio aqui na frente, tá? Vinha o William, voz de trovão ali também, falei, que voz potente. E Jesus sai para falar com eles. Então a parábola só começa a fazer sentido, porque a graça de Deus é dispensada mesmo sobre escriba e fariseu. Essa parábola ela não termina. Se você lê a parábola, ela não termina, ela fica com nós deveríamos nos alegrar. Não diz se entrou, se ficou, se foi embora, o que aconteceu, mas uma coisa é fato, eles estão ali, aqui atrás está o grupo que quer ouvir Jesus, e aqui Jesus está dizendo para esses homens, por que vocês não entram? Porque eu, e aí Jesus dizendo, porque eu sou como o pastor, eu sou como aquela mulher que varreu tudo, eles entenderam, mas eu também sou como um pai, eu não quero que vocês vão embora, eu quero que vocês entrem. A Bíblia não fala sobre nós, meus irmãos. A Bíblia só fala sobre Jesus. Ele é o alfa e o ômega. Lembra que eu disse que tinha uma grande festa? O que está acontecendo aqui? Tem dança, tem música, para esses que se arrependeram.
Lá em Apocalipse, capítulo 19, está lá dito lá as bodas do Cordeiro. Vamos ler rapidinho para a gente encerrar? Deixa eu ver aqui qual é o... Jack Chan, bota o óculos. Verso 9. Na verdade, eu quero ler do verso 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Ainda falta um banquete. A porta está aberta para entrar todo mundo. Só se concentre numa coisa: quem te chamou é poderoso para manter a promessa até aquele dia. Não importa quem você foi, deixou de ser, não importa o que você andou fazendo, ou até mesmo se quando passou naquela, você falou: ah, meu Deus, a perninha foi balançando e você: não vai, perna, não vai. Não importa. Tá assim? Chama no cantinho o pastor, chama no cantinho a irmã, diz: ora por mim. Eu quero estar lá naquela boda. Eu sei que, assim como ele tirou o irmão Alex de um lago, de um lamaçal de pecados, ele pode tirar a minha vida também do lamaçal. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo.